A protagonista desta história é Fiona Green, filha ilegítima de um conde que viveu uma infância miserável, porém à medida que crescia mostrou grande talento na arte da magia e acabou se tornando uma maga renomada. Ela deveria ser a heroína típica, no entanto. Não foi o destino dela. Uma caneta bate na mesa enquanto alguém grita Fiona. Era o pai dela, o Conde Verde, perguntando se a filha dele estava ouvindo ele. Fiona implora por perdão enquanto seu pai a chama de criança rude. O filho mais velho do Conde Verde, Canedel, então diz ao seu pai para não ficar chateado por causa de um desgraçado de origem humilde. Isso irrita Fiona, mas ela sabe que tem que suportar isso, não importa o quanto eles a maltratem. Neste ponto, ela tem apenas 13 anos e é uma criança ilegítima indefesa que todos na família consideram um espinho ao lado deles. Acontece que alguém renasceu como Fiona Green, como mencionado antes. Agora sua família a considera um incômodo, mas eventualmente ela se tornará uma maga genial renomada que é elogiada por todos. Apesar disso, nosso protagonista ainda não o faz. Descobrir que se tornar Fiona Green é uma coisa boa, já que Fiona Green não é a heroína nesta história, mas na verdade o chefe final. Fiona deve ser derrotada e sofrer uma morte épica pelas mãos do herói e da heroína, que são fortalecidos pelo poder do amor. Uma coisa verdadeiramente triste maneira de a história terminar. O livro se chamava O Imperador e o Santo e era uma história de amor entre um imperador e um santo que salvou o mundo. Fiona Green não teve piedade neste mundo cruel, fazendo com que ela se tornasse uma vilã, e pelo final da história ela estava perto de se tornar uma imortal, que representava uma grande ameaça para o casal principal. O herói acabou decapitando Fiona antes de retirar seu coração, ainda batendo para perfurá-lo. Sua cabeça foi pendurada nas paredes do castelo para que todos pudessem ver, com seus restos mortais reduzidos a cinzas. Sua alma foi então lançada no escuridão, onde sofreria pelo resto da eternidade. Tudo isso era o verdadeiro destino de Fiona e um possível futuro para nossa protagonista atual. Isso faz com que nossos protagonistas se perguntem se ela seria capaz de viver na Terra pacificamente se morresse agora. Enquanto olha para ela, sacode ela cabeça e diz a si mesma para parar de pensar nisso, ou gritarão com ela por não prestar atenção novamente. Seu pai está falando sobre uma situação sombria na linha de frente e como o imperador está solicitando que o mago seja enviado para as linhas de frente do norte. O imperador solicitou que fosse um mago desta família. Mais informações básicas são fornecidas, dizendo-nos que o romance original na verdade começa em 6 anos, no momento em que o Império está fraco por lutar contra monstros demoníacos, que foi a maneira do autor de pavimentar o caminho para um herói e heroína para entrar e salvar o mundo. Porém, esta é a realidade que nosso protagonista no corpo de Fiona enfrenta agora. O pai continua dizendo que um de seus filhos deve ir para a linha de frente. Os choques. 2 de seus filhos loiros. O pai continua que a Casa Verde é famosa por ser magos, então é claro que o Império solicitaria, e então questiona qual de seus filhos se juntará à guerra. Ele pergunta se alguém gostaria de se voluntariar, pois vemos Candel completamente silencioso. Ele então dá uma cotovelada em Fiona enquanto ela grita de dor. Ele então a chama de verme e diz a ela que ela deveria ir com todos os filhos da família, exceto ela. Tinha uma mãe condessa, então não é de surpreender que eles quisessem que alguém inútil como ela fosse em vez deles, apesar do fato de que ela é apenas vela de 13 anos. Então levanta a mão de Fiona para ela e grita que gostaria de ser voluntária, mas é muito tímida para dizer isso. Ela tenta gritar, espere, enquanto ela amaldiçoa seu irmão em sua mente. Seu pai está sorrindo e feliz em ver que ela está se voluntariando, o que faz com que ela se pergunte se os dois armaram isso. Fiona puxa a mão dele enquanto ele diz a ela para ser grata e que é uma honra para um desgraçado humilde como ela servir a família. A garota loira diz que concorda com ele, dizendo que Canidel tem que carregue o nome da família e que ela mesma se casará em breve. Ela também diz em o outro irmão loiro ficará noivo em breve. Ela continua dizendo que é melhor se Fiona fosse, até onde Fiona pensa consigo mesma sobre como todos eles antes lhe contariam ela não merece. Aprende magia e tranca-a no sótão diariamente, mas ela realmente conhece o básico da magia e abre a boca para falar enquanto todos na sala olham ameaçadoramente para ela. Ela não teve escolha neste assunto, pois não vemos ninguém da maneira está do lado dela. Até as empregadas não a respeitam. Fiona era apenas uma personagem secundária na história que só recebe uma breve história mencionando que foi maltratada pela família por ser filha ilegítima. Ela diz que irá como realmente foi, não há escolha, mesmo que ela mate a família dela. Agora ela acabaria na prisão. A família então começou a rir, dizendo que ela fez a escolha certa e que criá-la valeu a pena. Ela então percebe agora que essa foi a única razão pela qual eles a deixaram sair do sótão e a convidou para o jantar em família. Enquanto eles riam, nossa protagonista tem lágrimas nos olhos, pois ela nunca sentiu esse nível de tristeza desde que entrou no corpo de Fiona. Ela começa a se perguntar se era assim que a Fiona original se sentia, além de não ser amada por ninguém e ressentido pelo resto do mundo. Tudo isso
Eventualmente a levou a tomar decisões erradas e seguir o caminho errado, do qual ela nunca poderia voltar, ao contrário de Fiona. Nossa protagonista não odeia ninguém aqui e isso se deve ao fato de que este mundo inteiro é sua própria criação. No castelo de Duke Haley no linha de frente do norte, Fiona olha pela janela para a tempestade de neve. Ela continua andando com um homem e pensa na forte presença do castelo. Ela acha que o lugar honestamente parece mais com o castelo de um governante maligno antes que o homem a conduza adiante. Ele ordena que os guardas abram a porta enquanto Fiona grita sobre o tamanho das portas. A porta começa a se abrir emitindo uma luz fraca antes que a luz cubra o rosto de Fiona e então finalmente vê o Duke Haley do norte. Ele fala sobre como ouviu um mago estava vindo para ajudar e se pergunta o que um garoto magrelo está fazendo aqui. Este é Abel Haley, o homem que será o mentor de Siegren, e o homem lidera ele, que era muito popular entre os leitores. O único problema com ele é que ele só é legal com o personagem principal e ele. Amigos, quando vemos o Duque ordenando aleatoriamente a execução de alguém, Fiona observa que ele é muito mais jovem do que era durante o romance e deve estar no auge agora. Ela então se curva e se apresenta como Fiona Green. O Duque questiona seu assessor Jaren sobre o que é, continuando com o que Jaron diz que o Conde Verde disse a eles que estava enviando alguém de sua linhagem direta. O Duque cerra os dentes de raiva porque o Conde lhe enviou uma garotinha. Ele presume que o Conde o está tomando por um tolo e declara que depois do guerra acabou, ele destruirá a Casa Verde. Fiona está agora em um desespero cômico, pois sua família está condenada por ter irritado esse cara. Ela então percebe que está em apuros muito maiores do que sua família no momento. Enquanto o Duque continua a encará-la, ele então se aproxima ela até que ele esteja diretamente sobre ela e então pede que ela explique por que o Conde Verde a enviou. Ele então pergunta se não há outros indivíduos fisicamente aptos na casa. Fiona fica em silêncio antes de mencionar que o irmão mais velho deve carregar o sobrenome da família e a irmã vai se casar. E o outro irmão ficará noivo em breve. Ela então diz que essa é a razão pela qual ela foi enviada, o que faz com que Jiren sinta pena dela. O Duque zomba e pensa que a família Verde está tratando esta guerra como um jogo e acha que entende o que está acontecendo aqui. Ele olha para ela novamente antes de dizer que ela tem coragem de vir, mas eles não precisam de uma criança como ela. Ele se vira e diz para ela voltar para casa. Enquanto ele vai embora, Fiona fica com raiva do Duque por pensar que ela é um desperdício de tempo e também sabe que não há lugar para ela retornar. Durante o romance de real, Fiona não estava ciente de seu talento e foi rejeitada. O protagonista masculino parece que a guerra vai acabar, então ela só precisa aguentar até então e economizar algum dinheiro para eventualmente sair e viver em um campo pacífico. Ela continua com o Duque dizendo que não vai voltar e que ela não está pedindo para ele voltar, apenas deixe-a ficar aqui. Ela só quer ter uma chance de provar seu valor. Ele então questiona ela ser uma criança e pergunta se ela planeja fazer tarefas domésticas. Ela responde dizendo que lutará como maga e que pode ajudar a vencer a guerra. No dois homens olham para a jovem e então o Duque e Fiona ficam em silêncio um na frente do outro. De repente Fiona tem um momento de grito interno enquanto se pergunta se vai chamá-la de criança atrevida antes de expulsá-la. O Duque solta um sorriso antes de estender os braços para alcançá-la. Ele então diz a ela que esta é a coisa mais engraçada que ele ouviu ultimamente. Ele continua a pegar a mão dela enquanto afirma que gostou da piada dela. Agora, segurando a mão dela, ele diz a ela que lhe dará uma chance de provar que valha pena. A tempestade de neve continua a enfurecer-se ao norte. Quando a ajuda retorna ao Duque, o Duque pergunta sobre a criança, ao que Jaron responde dizendo que a guiou até o quarto dela. O Duque observa que a criança é muito arrogante e pede sua opinião sobre a Aide, sobre a garota. Ele menciona que ela é inteligente para sua idade, mas apesar disso ela ainda é apenas uma criança. O assessor pergunta se o Duque realmente vai mandá-la para a batalha, para a qual o Duque diz que ela se ofereceu. Ele diz que ela será enviada para a segunda muralha em 2 dias, o que faz Jaren questionar esta decisão. Jaren fala sobre como isso. A área está cheia de demônios e a área mais perigosa na linha de frente. O Duque o tranquiliza, pois o próprio Duque irá com ela. Ele vai até a janela e olha para fora antes de dizer que se a garota se revelar inútil,
Ele se alimentará ela para os lobos. Fiona deita-se na cama e lembra o quão intimidante o Duque era. Ela não consegue acreditar no fato de estar com medo de sua própria criação. Ela então decide parar de pensar na batalha que está por vir e apenas descansar por enquanto. Ela está tão cansada e não pode mais fazer nada como ela. Cochila no castelo. Os portões se levantam quando uma carruagem conduzida por cavalos sai enquanto o Duque cavalga nas proximidades. Ele diz a Fiona que chegou a hora de ela provar seu valor. Ela diz a ele sim, Vossa Graça, mas em sua mente ela nota que sua criação realmente não tem nada a ver com ele além de sua aparência. O Duque então sorri e pergunta se ela está com medo, o que ela diz que não faz sentido. Mesmo que ela esteja tentando parecer legal, ela está realmente apavorada, pois ela é apenas uma garota do século XXI. Vai lutar contra demônios. Ela, no entanto, não tem escolha a não ser. Faça isso considerando como será o futuro de Fiona. O Duque continua a importuná-la, dizendo que não a protegerá, o que significa que ela pode morrer. No entanto, ela mantém uma cara fria, dizendo que não está com medo em seu coração. Seu pior medo é um futuro sem esperanças e sonhos. Então, se ela morrer agora, é melhor do que sua alma sofrer por toda a eternidade. É por isso que ela odeia absolutamente o fato de ter renascido como Fiona e preferiu um personagem não significativo. No segundo Rampart, os sinos tocam alertando as pessoas sobre a presença de demônios. O Duque chama todos para se posicionarem. Ele então se vira e diz a Fiona que sua hora de provar seu valor chegou, o peso do momento. Em seguida, ataca Fiona enquanto ela se pergunta como ela pode ser útil agora. Ela então olha para a escada e diz a ele que ela irá para o topo da parede. Ela sobe as escadas correndo enquanto percebe que é sua primeira vez em batalha, então ela deve ver como é o campo de batalha. Ela observa que já descreveu isso em seus escritos antes, mas isso é diferente de ver com os próprios olhos. Ela fica acima da parede em estado de choque antes que o Duque pergunte suas primeiras impressões. Temos então a decide que, já que ela causou isso, ela terá que assumir a responsabilidade a partir de agora. O que torna alguém um grande mago é sua habilidade de usar quantidades mínimas de magia e criar os fenômenos mais poderosos ou, em termos mais simples, eficiência. Fiona sente um fluxo suave de mana enquanto se prepara para lançar um feitiço poderoso pela primeira vez. Apesar de ser uma criança, ela acredita na habilidade de Fiona para fazer isso. O Duque olha para o céu se perguntando se uma tempestade está chegando, pois está começando a parecer diferente. Ele fecha os olhos enquanto deseja algo e de repente as feras no campo de batalha rosnam. Os soldados olham com admiração enquanto relâmpagos caem sobre seus inimigos. Os olhos do Duque se abriram totalmente para ver isso também. O relâmpago incinera as feras antes que elas caiam no chão com um baque. Fiona então dá um suspiro de alívio. O Duque fica chocado e rindo antes de levantá-la e dizer que ela parecia um deus realizando a retribuição divina. Ele diz a ela que nunca viu uma magia tão poderosa e pergunta se ela é mesmo humana. Ele anda com ela nos braços até a beira da parede, o que a faz ficar alarmada se perguntando se o Duque a considerava não boa o suficiente e decidiu jogá-la. No entanto, o Duque foi para ter uma visão melhor das feras em retirada, para onde Fiona finalmente vê isso também. Fiona se sente ótima, pois esta é sua primeira conquista neste mundo. Ela percebe que os soldados sob seu comando estão começando a olhar para ela. Ela percebe que é um pouco embaraçoso estar nos braços do Duque enquanto ela acena para eles. Todos os servos aqui chamam ela é jovem prodígio magia. Como seus feitos em batalha foram tão impressionantes. Além disso, ela é a única filha aqui também, então todos a amam. Isso inclui até mesmo Abel. Ele deu um pedido especial para garantir que Fiona fosse bem alimentada. Isso a deixou muito feliz, pois ela não foi embora um dia sem que seus bolsos estejam cheios de lanches. Enquanto ela caminha, ela encontra Jaron, que parece exausto de todo o trabalho que Abel lhe dá. Ela então corre até ele oferecendo-lhe doces. Ela pergunta para onde ele está indo e ela diz a quarta Rampart como houve um dia de ataque. E ataques noturnos ocorrem em todos os lugares, mas no segundo Rampart as coisas melhoraram devido à presença dela. O protagonista fica chocado que isso continuará por mais 6 anos antes que a história realmente comece. Fiona então pede para ir com Jaren, apenas no caso de Jaren
Garante que ele ficará bem. Ela acha que ele não quer que ela vá devido ao fato de que ela estava com medo de olhar para uma fera morta da última vez. Isso significa que Fiona tem seguido Abel pelo castelo desde que Jaren finalmente concorda. Tão longo quanto. Fiona não diz ao Duque que isso se deve ao fato de Abel não gostar de pessoas que se impõem a Fiona. Eles então partem na quarta muralha, a batalha continua, os soldados gritam com seu capitão. E não faz nada com tudo isso. Ela caminha até alguns soldados e os ajuda a queimar corpos usando sua mana e relâmpagos. Ela diz aos soldados que cuidará dessa área, então eles deveriam trabalhar em outro lugar. Ela passou o dia incinerando corpos um após o outro e nota que parece não haver fim para isso. Ela então se depara com um jovem caído nos escombros. Ela o encara, pois ele é um menino da idade dela. Ela presume que ele é um mercenário e reza para que ele descanse em paz. Ela se torna grato pelo fato de ela ainda está vivo. O menino então solta um gemido que faz Fiona enlouquecer e se perguntar se ele é um morto-vivo. Então clica em sua cabeça que ele é um sobrevivente enquanto ela pede ajuda tentando remover os escombros de cima do menino. Depois que eles terminam, ela percebe que ele está com um ferimento abdominal e decide virá-lo para deitar de costas. Depois de fazer isso, o menino desperta seus olhos, o que a faz gritar com ele dizendo que ele vai ficar bem. Ele pergunta quem ela é, como ela está feliz por ele estar acordado e acredita que ele deveria ser capaz de sobreviver. Ela então nota que ele tem um rosto bonito e poderia ser mais bonito se fosse saudável. Ela então tem a sensação de que esse garoto é familiar apesar de nunca tê-lo visto antes. De repente um gigante aparece diante deles fazendo com que o garoto fique alarmado. Ele tenta a olhar para trás enquanto os guardas gritam para Fiona voltar. Ela se vira e vê uma sombra quando sua mão é agarrada e afastada do soco. Os guardas gritam perguntando se ela está bem enquanto eles se preparam para lutar contra a fera. Enquanto ela olha para o menino, ela nota que a fera estava olhando para ela e se o garoto não a tivesse puxado ela estaria morta. Ela pensou que todos os monstros foram derrotados, mas parece que um sobreviveu. Ela então se pergunta o que fazer agora, já que os ferimentos do garoto devem ter piorado depois de rolar para salvá-la e ela não pode carregá-lo para fora daqui sozinha. A fera levanta a mão e dá outro soco neles enquanto Lady Fiona começa a lançar um feitiço de relâmpago que faz a criatura gritar antes de cair de costas. Suas mãos estão carregadas de eletricidade antes que ela sente dor devido a usando demais a magia, mas observa que isso não é nada comparado ao que o menino sente. Os soldados perguntam se ela está bem, ao que ela diz que está bem e continua a se preocupar com o menino enquanto olhava para o rosto dele. Ela começou a se lembrar de algo depois de olhar novamente para suas roupas esfarrapadas, cabelo preto, olhos azuis e rosto bonito. Ele era tão jovem que ela não percebeu, mas este é Seagron, o homem que lidera sua história. Ela olha em choque enquanto ele se deita em seu colo. Ela então começa a ficar confusa quando o protagonista masculino deveria ter aparecido mais tarde. E ela se pergunta se é quando Seagron conhece Abel. Ela então pensa que não é hora de pensar sobre isso, como se este fosse realmente o herói que salva o mundo. Ela não pode deixá-lo sair assim, pois pode ser o fim do mundo, mas também significa que ela pode estar destinada a ser condenada. Ela então grita por um médico 2 dias depois. Nós o vemos deitado na cama enquanto Fiona cuida dele. O médico fala sobre como o ferimento era muito grave, mas ele ainda vai recuperar totalmente. Ela expressa sua gratidão ao homem. Quando ele diz a ela para ligar para ele se precisarem dele novamente, ela se sente aliviada, pois agora evitou o fim do mundo. Enquanto olha para ele, ela acha difícil acreditar que ele se tornará um herói elogiado por todos. Ela observa que ele deve ter uns 14 anos agora e lembra que ela também escreveu apenas algumas palavras sobre o passado de Seagron no romance, já que era para ser misterioso e secreto. Acontece que Segren era um príncipe imperial nascido como filho ilegítimo e sua mãe também era uma plebeu impotente e muitos o consideravam um espinho para seus lado e desejou que ele desaparecesse. O menino estava com medo por sua vida desde que ele era apenas uma criança.
Não foi ouvido pelo leitor quando Siegren começa a chorar e acaba sozinho neste mundo cruel enquanto foge. Ele eventualmente acaba no norte de Heilen, onde ele presume que ninguém o encontraria lá, pois é o limite do reino. Ele eventualmente conheceria Abel, que reconhece sua habilidade com a espada e decide se tornar seu mentor. Esta era a história de Siegren, que foi apenas brevemente mencionada no romance durante uma conversa com a protagonista feminina apenas para servir como desenvolvimento de personagem que ela pensava ser uma personagem principal. Triste. A história de fundo era um tropo de qualquer maneira, então o romance nunca entrou em detalhes enquanto Fiona fica sentada pensando em como esse garoto teve que passar por esses eventos. Ela diz a ele que deve ter sido difícil para ele e dá um tapinha na cabeça enquanto se desculpa. Ela planeja deixar este lugar quando a hora certa chega, mas pode ser bom ver um sorriso até então. Além disso, já que ele é quem deveria derrotá-la, ela deveria fazer amizade com ele, apenas no caso de ela pensar consigo mesma sobre como ela será muito legal e cuidará dele, então que quando ele crescer ele também será legal. E não derrotá-la. Ela ficou olhando para ele o dia todo, o que a fez se sentir cansada e bocejar. Ela decide tirar uma soneca rápida ao lado dele antes de decidir o que fazer a seguir. Depois que ele acordar, o vento suave sopra na janela enquanto os dois eventualmente dormir pacificamente. Fiona levanta a cabeça se perguntando há quanto tempo ela está fora. Ela se sente como se estivesse sendo observada e eventualmente vê o sorriso do mar olhando para ela. Ela então pergunta se ele dormiu bem. E que é um prazer conhecê-lo. Como ela olha, ela percebe que ele é muito mais bonito com os olhos bem abertos, mas ao mesmo tempo parece um gatinho cansado, pois não está à vontade. Ele continua a olhar em silêncio antes de perguntar onde ele está e quem ela é. Ela diz que é Fiona e que eles estão no castelo de Heilen. Ela pergunta o nome dele, ao que ele diz Seagron e se pergunta como ele ainda está vivo. Ela percebe que ele não se lembra de nada e diz que um médico o tratou. Ele fica chocado com tudo isso, pois Fiona se preocupa com sua saúde e se sente culpada por dar e uma história ruim. E ao vê-lo machucado assim, ela estende a mão perguntando se ele está com febre e ele dá um tapa na mão dela dizendo para ela não tocá-lo. Ela então pede para ele dizer a ela se ele sente alguma dor, ao que ele começa a gritar com ela para cuide da própria vida. Enquanto ele grita, ela o cutuca gentilmente, o que o faz parar de dor. Ele grita de dor enquanto Fiona ri dele por tentar ser um cara durão, criança de 14 anos. Ele agarra suas costelas enquanto pergunta o que foi aquilo, pois ela então lhe dá um sermão de que ele é um paciente e isso significa que ele deveria contar a ela imediatamente se ele sentir alguma dor. Ele então diz a ela que ela é uma estranha, então por que ele teria que contar a ela, e também questiona por que ela está fazendo isso por ele. Ela então sorri e diz que ele salvou a vida dela, assim como ele diz a ela que nunca fez nada assim. Alguém começa a entrar na sala, é o Duque Capaz. Os dois olham para ele enquanto ele grita com Fiona por ser muito jovem para trazer homens para sua casa. Ela diz a ele que é apenas um menino para quem o Duque chama da mesma coisa. Ela percebe que ele está agitado, então decide perguntar com calma o que ele está fazendo aqui. Abel então diz que tem assuntos a tratar com o menino. Ele comenta que um segundo ouriço do mar entrou em sua casa. Fiona diz a ele que o menino foi ferido antes de Abel perguntar de onde ele é, pois o menino não parece, ele é da terra de Abel. Fiona então percebe que ela nunca mencionou de onde Seagron era em sua história. Seagron então diz a eles que ele é dos mercenários de Cal. O Duque então questiona se os mercenários hoje em dia estão contratando crianças, enquanto Secret olha para o Duque tornando as coisas estranhas. Fiona então sussurra nos ouvidos do menino que o homem é o Duque Abel Heilen Siegren e então se pergunta faz com que as empregadas pensem que são como pai e filha, ao que Fiona nota que eles até têm o mesmo cabelo prateado. Fiona então pergunta se o menino pode ficar até se recuperar pelo menos. O Duque nota que esta é a primeira vez que Fiona pede algo dele, o que surpreende Fiona, pois ela não percebeu que nunca quis nada de verdade. O Duque continua dizendo que não gosta que ela esteja pedindo isso, mas apesar disso concorda em dar ao menino um quarto para ficar até que ele melhore.
Fiona fica animada porque o Duque está até disposto a ceder um quarto, ao qual o Duque questiona se ela estava planejando deixar o menino ficar no dela. O menino fica envergonhado e grita que ela é sem noção e mimada, o que só faz Fiona sorrir maliciosamente quando eles mal se conheceram e o garoto já odeia. Ela decide que se Eglen não precisa gostar dela ou saber muito sobre ela e que tudo o que ele precisa fazer é se tornar um bom jovem e se apaixonar pela heroína para salvar o mundo. Ela decide que o papel dela é apenas vê-lo crescer e tudo isso se desenrolar como um pai amoroso. Enquanto Abel a leva embora, ela agradece e diz que vai compensar isso, ao que Abel diz que ela já fez o suficiente. Fiona então percebe que o tom dele com ela permanece o mesmo, mas ele é muito mais gentil. Ela faz não sei se ele gosta dela ou não, mas acredita que pelo menos não vai expulsá-la. Ele então pergunta por que ela está suspirando e ela pensa consigo mesma sobre como é difícil agradar a todos. Segren fica deitado na escuridão enquanto ele lembra das palavras de sua mãe: você deve sobreviver a Seadriel. Ele rola na cama enquanto pensa no quanto sua mãe o amava e estava preocupada com ele até seu último suspiro. Ele se lembra da cena quando ela o agarra pelo rosto dizendo-lhe para sobreviver enquanto ele chama por sua mãe e observa que essas palavras o perfuraram como uma maldição. Ele se lembra de ter terminado em um lugar mais seguro como sua mãe queria no norte. Ele escapou do perigo imediato, mas teve que descobrir uma maneira de conseguir comida. Ele então se juntou aos mercenários e conseguiu empregos, então ele não teria que morrer de fome. Para as pessoas da morte no mercenário o tratavam como um servo para limpar o chão e constantemente lhe diziam o que fazer. Eles também batiam nele às vezes sem nenhum motivo específico, deixando seu corpo cheio de cicatrizes. Ele passou por tudo isso, pois tinha que cumprir os desejos de sua mãe de permanecer vivo. No entanto, esse tratamento de pancadas e espancamentos continuou até o ponto em que Seadriel questionou por que ele tinha que permanecer vivo. Ele estava sempre sozinho e dormia em uma pilha de feno desejando que alguém neste mundo quisesse e precisasse dele. Ele questionou se isso horrível a vida dele tinha algum sentido enquanto ele dormia. Interjeição do narrador aqui: se ele quer ter sentido na vida, ele deveria comentar e se inscrever no meu canal. Depois de algum tempo, os mercenários foram contratados para lutar em Helen. Apesar de ter que lutar contra monstros, o salário era muito bom. Os mercenários nunca deram a Seadriel uma arma adequada, então ele teve que pegar uma no campo de batalha. Ele observa que uma coisa boa sobre o campo de batalha foi que isso o tornou mais forte. Ele foi capaz de permanecer vivo até que os mercenários começaram a perder a batalha e tentar recuar enquanto eles corriam. Um dos mercenários chamou de tolo e empurrou Seadriel para trás e disse-lhe para ser um escudo de carne para que pudessem fugir enquanto o homem fugia. Seadriel só sente-se aliviado se a única coisa pela qual ele se arrependeu foi ter morrido por causa daquele buraco que ele desejava que se fosse retirado. Ele queria que fosse por alguém que viveu uma situação semelhante à dele. Ele só queria salvar alguém que realmente precisava de sua ajuda e estender sua mão aos fracos. Esse desejo vem do fato de que ninguém nunca o ajudou em suas horas mais sombrias e ele pelo menos queria estar ao lado de alguém, apenas esperando que as pessoas não tivessem que passar pelo mesmo inferno que ele. Não era suficiente e esse modo de pensar o levou até este ponto. Como ele deseja acreditar que suas esperanças não são em vão, ele quer que haja um raio de luz neste mundo e se não, ele queria ser esse raio, mas agora parece impossível enquanto ele se deita em seus sonhos. Ele sente um tapinha em sua cabeça que é tão gentil que ele poderia chorar. Pássaros choram quando ele acorda se perguntando onde está. Ele então vê uma garota deitada ao lado de sua cama que ele nota ser a cena mais poderosa que ele já viu em sua vida. Mais tarde no jantar, Fiona pergunta sobre seus ferimentos e enquanto ela tenta verificá-los, ele bate nas mãos dela novamente. Ele reitera que ele disse a ela para não tocá-lo. Fiona acredita que ela não deveria se surpreender com o comportamento e com o fato de Seadriel apenas ter dito a ela seu nome, pois ela é a antagonista de sua história. Ela então diz a ele que se doer em algum lugar ele deveria deixar. O médico sabe que Seadriel a chama de estranha e ela pergunta como. Então ele pergunta por que ela se preocupa com ele e se é por pena. Ele acredita que ela pensa nele como um cachorro ou gato molhado apanhado durante o reinado, ao que ela diz que não. Ela percebe que Seadriel deve pensar que ela
É a filha mimada de Abel protegida a vida toda ou algo assim. Ela também se pergunta se ele odeia depender de uma garota e diz a ele que ela não o trouxe aqui por pena. Ele pergunta se o que foi então, se não é pena. Em sua mente uma parte de um motivo foi o pensamento superficial de fazer amizade com ele para que o futuro parecesse melhor para ela, mas outro motivo foi que ela é a autora da história e, claro, tem carinho por ele. Ela então diz a ele enquanto sorri que ela só queria salvá-lo. Ele então fica confuso e pergunta por quê? Como ela não o conhece, ela diz a ele que tem certeza de que ele se sentiu assim antes de ficar em silêncio antes de responder trêmulo que nunca se sentiu assim. Ele então diz que apenas pirralhos mimados como ela têm pensamentos piegas como esse, o que a faz pensar faz beicinho. Ela começa a dizer a ele que não é uma criança mimada antes de ouvir uma batida na porta. Fiona então dá as boas-vindas ao médico que a cumprimenta de volta. Ela sorri quando ele menciona como parece que as duas crianças pequenas se tornaram amigas enquanto o médico verifica nele. Seagron diz a Fiona para ir embora, mas ela só quer ver se as feridas dele sararam. Ele então diz a ela para não desmaiar ao ver suas cicatrizes, ao que ela diz a ele para não se preocupar, pois ela viu muitos corpos antes de ele dizer a ela para ir embora para que ele possa substituir os curativos, já que ele não pode fazer isso com ela aqui, e ela finalmente concorda em ir embora. Enquanto fica do lado de fora, ela se pergunta se ele estava com vergonha de se despir na frente dela. Ele acha isso fofo e decide voltar mais tarde. O médico então pergunta em segredo se sentiu alguma dor durante na noite em que ele diz não enquanto se despe. Ele então diz que estava bem. Fiona olha em silêncio para o quarto esperando, se perguntando por que isso está demorando mais do que ela pensava, pois ela acredita que não deveria demorar tanto para substituir os curativos. Ela então se lembra do você é um olhar ignorante que ele deu a ela como um desejo de continuar aquela conversa. Ela está brava porque ele a odeia e acredita que ela é mimada quando trabalha tão duro quanto todos aqui. Na realidade, o autor nunca tinha pensado na personalidade de infância de Seagron como a. O romance foi escrito do ponto de vista da heroína Eunice, então o papel de Seagron na história era simples. Ele é gentil sem motivo. Enquanto ela continua pensando que o médico chama Fiona e ela então pergunta se acabou, o médico diz a ela que seus ferimentos estão cicatrizando, mas ele ouviu dizer que o menino trabalhava para mercenários e acha que não é uma boa ideia para ele voltar. O médico continua dizendo que o menino não vai contar a ela, mas seu corpo está cheio de cicatrizes antigas. Isso faz com que Fiona entre em pânico enquanto ela corre para a sala gritando o nome dele. Ela não tinha pensado que as coisas estavam tão ruins e se pergunta se isso é tudo culpa dela quando vemos Seagron relaxando na cama, bebendo um pouco de água. Ela se senta ao lado dele enquanto ele pergunta o que ela quer. Ela então o agarra e diz para ele levantar a camisa enquanto ele pergunta que bobagem ela está fazendo. Ela então diz a ele que sente muito, pois precisa fazer isso para que ele diz a ela para parar. Ela então diz a ele que levará apenas um segundo, pois ela sente todos os inchaços e cicatrizes em seu corpo e nota que há muitos. Ela então revela toda a extensão deles, observando que eles são piores do que ela imaginava. Ela pergunta a ele como isso aconteceu, já que Seagron finalmente se cansou e a empurra. Ele parece surpreso com o quão forte ele a empurrou e questiona se ela é feita de ar, já que ela é leve como uma pena. Então vemos que ela tem lágrimas escorrendo pelo rosto para o choque de Seagron. Ele corre para o chão com ela perguntando se ela estiver bem. Ele diz a ela para parar de chorar e dizer algo enquanto pede que ela diga onde está doendo. Ele então se levanta e decide chamar o médico antes que ela agarre sua camisa para fazê-lo parar. Ele pergunta o que é isso. Ele diz que ela está bem e ela continua a chorar porque conhece-o. As cicatrizes não são de batalha, mas de ter sido espancado sem sentido e queimado repetidamente. Ela então pergunta a ele quem lhe deu aquelas cicatrizes, ao que ele permanece em silêncio. Ele então pergunta se o médico lhe disse isso, ao que ela diz que sim. Ele então se senta e pergunta se isso é por isso que ela está chorando e então diz que é por isso que ele não a queria no quarto. Ele então questiona por que ela está chorando já que ela pediu para vê-los. Ele então começa a falar sobre como ela faz o que quer, mas naquele momento ela ataca e dá-lhe um abraço caloroso enquanto ela abraça
Ela nota que ele cheira a desinfetante, o que a faz se sentir mal, pois ela acredita que é culpa dela ele estar sofrendo há tanto tempo. Ela acredita que tudo isso se deve àquela linha do romance que ela escreveu afirmando que ele viveu uma infância infeliz. Ela continua fungando enquanto pergunta como isso aconteceu e ele diz a ela que não é nada. Ele continua que os mercenários são rufiões e ele era o mais novo, então ele foi provocado. Ela olha para ele e diz que isso não é nada. Ele pergunta se ela sente pena dele e ela balança a cabeça, pois é principalmente culpa por ela nunca ter sabido como era para Seagran ou como era viver neste mundo até que ela viu o campo de batalha lendo o romance que fazia com que parecesse tão distante e além disso ela estava tentando evitar pensar sobre esse tipo de coisa, porém quando ela viu as cicatrizes tudo se tornou real para ela e parte do sofrimento dele se deve a ela. Ela tem vergonha de ter reclamado da dificuldade que foi se aproximar dele, principalmente depois de tudo que ele passou. Ela então decide apoiá-lo ao seu lado. De agora em diante, mesmo que ele a odeie, ela segura a cabeça dele e pensa que esta é a única maneira de compensar o que ela fez com ele. Ela diz que sente muito. Pode ser curado até que ele conheça a heroína, então Fiona quer protegê-lo até então e espera que ele seja menos cauteloso com ela. Ela sorri ao notar que este é seu pequeno desejo e então diz a ele para serem amigos. Ele fica completamente chocado por um momento, antes virando o rosto e questionando como ela está triste em um momento e depois rindo no próximo. Ele cora ao dizer novamente que ela adora fazer as coisas como ela quer, enquanto Fiona observa que parece que ele está sendo afetuoso com ela. Ela prometeu a ele em sua mente que seria um grande amigo desde esse incidente. 36, 31. Ela e Seagran se aproximaram no castelo. Nós a vemos em um vestido vermelho carregando guloseimas para ele e percebe que ele já briga com ela ou diz a ela para não tocá-lo. Ela nota que isso é um progresso, pois é claro que Seagran não gostaria que as pessoas fizessem isso, tocá-lo depois de ser abusado. Ela então questiona se ele fez isso porque ele simplesmente não queria que ela visse as cicatrizes enquanto ela lhe entregava as guloseimas. Ela o empurra de volta para a cama dizendo que suas feridas vão piorar, se movendo assim para o qual ele observa que ele está se curando e mal caminhou até o porta. Ela então fecha a porta dizendo que nunca se sabe a menos que esteja totalmente curado e que ela é mais velha, então ele deveria ouvir. Ele questiona sua declaração sobre a idade e pergunta exatamente quantos anos ela tem. Ela então diz a ele que tem 13 anos, ao que ele responde que ele pensava que ela tinha 10 anos, o que a choca. Ela então fica constrangida, pois até mesmo Abel a chama de minúscula o tempo todo. Ela observa para si mesma que isso se deve a estar trancada no sótão antes de Seagran dizer que ele é mais velho que ela. Fiona então aposta que ela é mentalmente mais velha, o que ele duvida que então questiona porque não importa o que Abel a alimente, ela não crescerá verticalmente ou horizontalmente. Ela observa que isso faz com que ela tenha pouca força física e não seja capaz de usar magia por longos períodos de tempo. Ela então diz a Seagran que ela crescerá eventualmente, até o que ele também duvida disso. Ela então olha para ele e nota que após sua recuperação ele parece estar muito mais relaxado agora. Ela também nota que ele está brilhando como Ivor e ela o encoraja em sua mente a usar sua boa aparência quando ele conhecer a heroína, que ele então pergunta a ela se algo está em seu rosto enquanto ela está olhando para ele. Ela diz a ele que é devido a ele ser bonito e diz a ele para se comportar quando namorar no futuro. Seagran então começa a dizer algo sobre Fiona antes de mudar de ideia. Ele então dá um tapinha na cabeça dela e se pergunta de onde ela tirou a ideia de que era mentalmente mais velha do que ele, já que ela é tão ingênua que diz a ele que isso não é verdade. Mas antes que ela pudesse continuar, alguém bate na sala. Jaren grita para Lady Fiona, alertando-a de que uma grande horda de feras está se aproximando à segunda muralha e aquela toda a extensão de seu exército é necessária agora. Ela então sai correndo dizendo que já estará lá. Seagran então agarra a mão dela enquanto ela tenta sair, perguntando por que ela iria para lá. Ela então diz a ele que ela é na verdade uma maga alistada e o trabalho dela é proteger este lugar. Ela então pede que ele o solte, mas ele está apertando seu braço com força. Ela chama isso de impossível e questiona por que ela diria isso, já que a segunda muralha é o lugar mais perigoso. Ele diz a ela que as pessoas que treinem a vida inteira, não
Dura um segundo lá fora e questiona como uma garotinha como ela poderia proteger o lugar. Ele então grita com Jaron pensando que ele está louco, mandando Fiona para aquele lugar, perguntando se realmente há mais ninguém que eles possam enviar para lutar. Ele a cobre e questiona se a situação é tão grave que eles têm que jogar uma criança na batalha. Fiona entende seus sentimentos e se preocupa com a possibilidade de ele ser expulso se continuar agindo assim. Ela o chama pelo nome e diz que ela ficará bem e não para se preocupar. Ele se vira e depois a questiona, perguntando se ela está com medo. Ela então diz a ele que não tem outro lugar para ir além daqui. Ela diz a ele que precisava de um filho ilegítimo e seu pai e irmãos foram os que a enviaram para cá com a esperança de que ela não voltasse. Siegren olha em desespero quando ele teve uma experiência semelhante e entende que não existe amor incondicional neste mundo, mesmo para uma criança. Ele abaixa a cabeça e diz que ela pode acabar morrendo e pergunta se ela está com medo, ao que ela diz que se isso acontecer significa apenas que ela não é competente o suficiente para viver. Ela então diz a ele para não se preocupar, como ela está aqui por escolha e está perfeitamente bem. Enquanto dois homens ficam solenemente ouvindo a conversa, fica em silêncio antes de dizer até logo. Ela então irrita com outro sermão para não se mover muito e não pular refeições quando ela estiver fora. Ele então pergunta por que ela está tão preocupada com ele, ao que ela diz que ele está magoado, então porque ela não ficaria preocupada. Ele olha novamente em silêncio enquanto ela sai e estende as mãos em vão. Ele diz a ela para voltar logo quando ele fica sozinho. A porta bate atrás dela enquanto ela sai. Ela então pede desculpas a Jaron por estar atrasado. Quando ela percebe que Abel estava aqui também, ela percebe que ele deve ter ouvido a conversa e Fiona acha que ele parece louco, provavelmente devido à briga dela com um garoto. Ele então fala pedindo desculpas pelo atraso e começa a dizer algo para Fiona, mas decide guardar para outro momento. Quando ele a agarra, ele então a chama pelo nome, ao que ela responde antes que ele diga que ela nunca deve sair do lado dele quando eles chegarem ao campo de batalha. Ela se pergunta por que ele está dizendo isso agora. Ele sempre a manteve por perto de qualquer maneira. Três então partiram juntos naquele dia. Eles defenderam com sucesso a segunda muralha, então dias mais pacíficos viriam. A relação entre Siegren e Fiona agora começou a mudar, já que Siegren não é mais mal com ela depois de descobrir que ela é uma maga. Por mais que Siegren pareça agora para ela com expressões confusas durante as conversas agora, e ela se pergunta se ele acha que ela parece estranha, suas feridas também sararam completamente, deixando-o sem motivo para ficar no castelo Helen também. Mas Fiona não quer mandá-lo de volta para o quarto Rampart com os mercenários. Ela se pergunta o que deveria fazer como empregada doméstica. Em seguida, chama por ela. O Duque está pedindo para vê-la em seu escritório. Ela se pergunta se ele tem uma tarefa para ela. Ela também se pergunta se ele não confia nela, pois está sempre mantendo ela ao seu lado. Ela então bate na porta e Abel manda ela entrar. Fiona pergunta se ele a chamou e ele diz para ela se sentar primeiro. Ela acha estranho ele a chama pelo nome agora antes de começar a falar sobre como ele ouviu que o menino está totalmente curado agora. Isso assusta Fiona porque ela acha que ele pode estar tentando mandá-lo embora. Ele continua falando sobre como ele não deixa estranhos entrarem no castelo antes de soltar um sorriso que deixa Fiona ainda mais nervosa. Ele então diz que está curioso para ver se ela conhece a identidade do menino. Isso faz com que Fiona questione se Abel fez uma verificação de antecedentes de Siegren e imagina que ele deve saber que Siegren é o príncipe imperial. Ela então decide se fazer de boba e dizer a ele que não tem ideia do que ele está falando. Ela continuou que ela só sabe que ele é um órfão que acabou trabalhando para os mercenários. Capaz fica olhando em silêncio enquanto tenta ver através de Fiona, o que a faz desejar que ele parasse. Ele então diz a ela, considerando suas capacidades, não é importante que ela tenha conhecimento sobre a história do menino. Ele também menciona que às vezes ela age como uma criança inocente, mas outras vezes ela age com calma e ele está lutando para descobrir qual é a verdadeira Fiona. Ela diz a ele que é como qualquer outra garota a quem Abel diz a ela é a única alguém que realmente acredita que ele diz que ela é sem dúvida um gênio, mas às vezes ele não tem certeza se deve aceitá-la ou manter distância dela. Ele continua que ser forte e habilidoso é ótimo, mas muito disso pode ser um duplo
espada afiada. Ela então questiona se ele a está mandando embora, ao que ele diz o contrário e que decidiu mantê-la com ele. Ele também diz que devido a isso ele decidiu dar-lhe deveres adicionais. Ela está animada, pois não terá que não se preocupe mais em pegar a bota. Ela então se lembra grupo do qual Abel fazia parte. Ela percebe que Abel provavelmente disse a ela para fazer isso porque ele sabia o que estava em sua mente ultimamente. Ele então continua dizendo que ela está obtendo direitos especiais para ir ensinar uma lição aos mercenários. Ele diz a ela que ela será recompensada 10 vezes, então certifique-se de punir 10 vezes o louco. Ele então fala sobre o garoto com quem ela está preocupada e diz a ela para acompanhá-lo de volta à quarta muralha. Ela dobra o papel e diz a ele para deixá-lo com ela mais tarde. Enquanto estiverem em uma carruagem, ela olha maravilhada para todos os neve e ela então grita de excitação quando alguém fez um boneco de neve. Ela pergunta a Seagrin se eles deveriam fazer um também, ao que ele pergunta por que eles se incomodariam em fazer algo assim. Fiona pergunta o que deu nele e pergunta se ele pode pelo menos fingir gostar da neve, para a qual ele diz que não quer parecer um idiota. Ela então pergunta se ele está bravo, que ela nunca disse a ele que lutou na batalha, e ele brinca que não estava bravo. Ela então solta um triste cara como segredo, continua dando atitude a ela. Ele então, relutantemente, diz que se eles tiverem tempo sobrando, ele ajudará a fazer um. Ele diz que ela tem que cumprir as ordens do Duque primeiro, o que a excita, pois ele apenas prometeu brincar com ela depois. Enquanto se senta, ele se pergunta por que ela iria querer brinque com ele, especialmente porque em sua mente ele não tem ideia de como se divertir com garotas de sua idade ou o que dizer a ela. Ele também ainda não acreditou plenamente que ela é uma maga, pois ele ainda não viu a batalha dela, ou esta pode ser devido ao fato de que ele pensa que ela parece uma fada do inverno, com seus cabelos prateados e olhos vermelhos, as bochechas brancas que são tão pálidas que parecem irreais para ele. Ela também o lembra de um coelho, mas de alguma forma é ela quem guarda a segunda muralha, que é a mais perigosa. Que ele está bravo com as pessoas que a enviaram para fazer isso e também com ela por simplesmente aceitar isso. Ele então murmura sobre como ela deveria cuidar de si mesma em vez de perder tempo se preocupando com ele. Ele continua a se perguntar por que ela tem tanto preocupação com um mercenário órfão e se pergunta se ela sabe que ele é Royal Blood. Ele se pergunta se ela está chegando perto de usá-lo, mas também quer confiar nela. No entanto, ele não pode fazer isso totalmente. Ele seria capaz de suportar totalmente se ela o traísse. Fiona então chama Seagrin novamente e pergunta sobre as regras dos mercenários e como eles são controlados. Ele diz a ela que não existem regras além da sobrevivência do mais forte e que eles atacam os mais fracos do que eles. Apenas ele continua que para controlá-los você tem que ameaçá-los com grande força. Ela começa a entender isso e observa que esse grupo é muito típico. Ela então decide que esses caras precisam de uma justiça severa para que até o bruto mais lento entenda a mensagem. Que ele olha consternado enquanto ela sorri depois de ouvir o que ele disse, e então ela agradece chamando-o de ótimo ajuda. Ele então a questiona sobre por que ela quer saber sobre como lidar com mercenários, ao que ela responde que está relacionado às ordens do Duque e como ela não sabia muito sobre eles. Ele então pergunta o que o Duque ordenou para qual carruagem então. Seagrin para abruptamente pergunta por que a carruagem parou, ao que Fiona grita com ele para olhar quando eles finalmente chegaram. Eles chegaram à quarta muralha, que dizendo a ela para pegá-lo e descer com cuidado. Ela fica em silêncio no rádio enquanto as mãos dele continuam para fora antes que ela comece a rir dele. Ela pergunta por que ela está rindo antes de se desculpar e pegar a mão dele enquanto desce. Seagrin observa que Fiona é uma garota estranha que é gentil com estranhos como ele, mas ele não sabe por que ela é tão legal e amigável. No entanto, uma parte dele deseja retribuir por tudo o que ela fez e vemos que ela caiu totalmente no chão. Ela agradece ele por lhe dar uma mão para
Que ele observa que talvez ele seja capaz de retribuir totalmente a ela com atos aleatórios de bondade como esse. Ele também percebe que está lentamente se tornando uma pessoa muito mais gentil. Mais tarde, em algum escritório, Fiona entrega o papel para um cara que pergunta a ela se isso é verdade, ao que Fiona diz que é e que ainda tem o selo de aprovação do Duque. O homem então a questiona, já que ela é apenas uma criança. O cara diz para ela parar de brincar e ir para casa. Ela então diz que ele não precisa acreditar nela, mas pergunta se ele está pronto para as consequências do Duque. Ele de repente olha para o papel novamente e então percebe que parece genuíno. Fiona levanta a saia e então se apresenta e diz que está aqui por ordem do Duque para lidar com as coisas desagradáveis que acontecem na Quarta Muralha. O homem pergunta se ela sabe que incidente desagradável. Ela diz estar listado na carta. Ela pergunta se ele gostaria que ela os lesse, o que ele diz não ser necessário, e pergunta como ele pode ajudá-la. Ela diz a ele para conseguir soldados e prender os perpetradores e depois dizer os moradores da cidade se reúnam na praça da cidade. Ela então pergunta a Siegren onde os mercenários ficam. Ele diz que é a Alley House perto da parede da muralha. Ela então se vira e diz ao homem que eles estão na Alley House. Quando saem, ela acredita que há trabalho de preparação suficiente feito e espera que o homem os leve a sério agora, apesar de serem crianças. Siegren pergunta o que o Duque disse a ela para fazer, já que ela ainda está pensando em como punir os mercenários. Ela não planeja ir com calma e levando em conta os desejos de Abel. Isso provavelmente significa algum membros faltando. Ela então diz a Siegren que não é nada, pois ela não quer que um garoto de 14 anos ouça sobre esse tipo de coisa. Ela diz a ele que é apenas para observar os perpetradores e fazer um julgamento justo. Ela então o questiona dizendo que ele não vai estar acompanhando o direito dela, ao que ele diz que sim, o que a surpreende, pois ele reitera que também irá junto. Ele pergunta se há uma razão para ele não poder, ao que ela nervosamente diz não. Ela então diz a ele isso poderia ser horrível, mas Siegren diz que esteve em batalha. Ele diz a ela que suas cicatrizes são recentes e que pode ser difícil de acreditar, mas ele pode lutar bem. Ela concorda, mas se pergunta o que isso tem a ver com o fato de ter vindo. Ela diz a ele que o caso não tem nada a ver com ele. Enquanto ele tenta contar, ela não foi isso que ele quis dizer. Ele se esforça para dizer isso, mas eventualmente ele diz a ela que será seu escudo caso algo aconteça. Ele continua dizendo que os caras serão rudes, então duas pessoas juntas é melhor do que uma. Ele se vira e então diz a ela para ir embora se ela entende. Os ouvidos dele estão completamente vermelhos quando Fiona nota que parece que ele está tentando cuidar dela, mas novamente ela pode estar errada e então começa a segui-lo.